Uma porta de jipe se abre. Instantaneamente, o ar da montanha te atinge, temperado com pinho e fogueiras distantes de Damasco. Bem-vindo ao Paquistão. Este não é o seu típico vídeo de viagem. Prepare-se para uma aventura de 40 paradas através de desertos que congelam à meia-noite, geleiras que tocam o céu e ruínas de 5.000 anos escondendo segredos antigos. Você verá um lago que nasceu da noite para o dia devido a um deslizamento de terra, partida de polo no teto do mundo e uma rodovia tão alta que as nuvens olham para cima. Ao longo do caminho, vou revelar truques locais, como pechinchar por gemas de Hunza, evitar as multidões na mesquita Badshahi e capturar a Via Láctea acima das planícies de Deosai. E quando você acha que conhece o Paquistão, eu vou levá-lo a um vale escondido onde o tempo parece parar. Até a maioria dos locais não o viu. Desejando uma verdadeira descoberta, dê um like, inscreva-se para mais horizontes desconhecidos e vamos mergulhar nesta jornada épica agora mesmo. Antes de pegarmos a estrada, teste seu QI sobre o Paquistão. Qual passagem de alta altitude detém o recorde como a mais alta travessia de fronteira internacional pavimentada do mundo? Deixe seu palpite nos comentários. Revelaremos a resposta certa no final do vídeo. Tudo bem, mochilas fechadas, câmeras prontas, vamos mergulhar em nossos 40 destinos épicos. Rio Indo. Imagine um rio tão antigo que vem moldando destinos há mais de 5.000 anos. O Indo não é apenas uma faixa de água, é o coração pulsante do Paquistão, serpenteando por mais de 3.000 quilômetros desde os gelados Himalaias até o Mar Arábico. Suas inundações outrora alimentaram as misteriosas cidades de Mohenjo-Daro. Hoje, a mesma corrente gira turbinas, irriga pomares de manga e transporta barcaças pintadas em direção ao caos de Karachi. Fique nas suas margens de argila ao pôr do sol e você sentirá a história fluindo. Comerciantes persas, o exército mogol, místicos sufis, todos levados por esta corrente atemporal. Nosso drone vai deslizar logo acima dos bancos de areia moldados como dragões adormecidos, depois subir alto para revelar campos de trigo intermináveis costurados ao horizonte. Siga o Indo na tela, e você não está apenas assistindo a um rio, está traçando a própria história do Paquistão, desde seu nascimento antigo até seu futuro ilimitado. Mohenjo-Daro. Escondida nas planícies ensolaradas de Sindh está uma cidade que reescreve a história, Mohenjo-Daro. À primeira vista, é um labirinto de tijolos empoeirados, mas olhe mais de perto.
26 séculos antes de Roma, essas pessoas construíram avenidas retas, casas de tijolos com encanamento interno e um banho público que rivaliza com uma piscina moderna. Imagine-se vagando por essas ruas antigas, ouvindo o clangor dos ferreiros de bronze, o burburinho dos comerciantes e o riso das crianças correndo atrás de bolinhas de argila. Não há palácio ou ídolo imponente aqui, apenas uma cidade planejada para a igualdade, onde cada tijolo sussurra sobre uma civilização à frente de seu tempo. Arqueólogos ainda descobrem pequenos selos marcados com criaturas semelhantes a unicórnios e uma escrita que permanece indecifrada. Mohenjo-Daro não é apenas uma ruína, é um lembrete de que o progresso e a engenhosidade são antigos, esperando para serem redescobertos por aqueles curiosos o suficiente para explorar. Mosteiro budista Takht Bahi. Bem acima dos campos de cana-de-açúcar ondulante, Takht Bahi ergue-se como um guardião silencioso dos séculos. Este mosteiro budista, fundado no primeiro século, prosperou por 400 anos, enquanto os comerciantes da Rota da Seda passavam pelos vales abaixo. Passe por seus arcos desgastados e descubra um mundo projetado para a paz. Salas de assembleia, cavernas de meditação, refeitórios e reservatórios alimentados pela chuva, todos criados para uma vida consciente. Passe a mão pelos antigos Budas de estuque e sinta o peso dos mantras sussurrados pairando no ar da montanha. Do terraço, picos cobertos de neve brilham no horizonte, mostrando por que os monges chamavam este lugar de primavera em um trono alto. Enquanto nossa câmera desliza por cima, você verá como a fé e a engenharia se fundiram aqui muito antes do concreto ou aço, criando um santuário que ainda inspira admiração em todo viajante disposto a escalar suas alturas. Templos Kedas Raj. A lenda diz que uma única lágrima do Senhor Shiva criou o lago cristalino no coração dos templos Kedas Raj, um lugar onde mito e história se entrelaçam. 7 santuários antigos, cada um de um século diferente, se reúnem em torno da água sagrada, suas pedras esculpidas com divindades dançantes e histórias desbotadas. Macacos langures saltam sobre as cúpulas observando enquanto peregrinos circulam a piscina esmeralda, na esperança de que um gole lave a tristeza. Crianças jogam migalhas para as carpas douradas, seus desejos flutuando com as ondulações. Incenso se espalha por pátios silenciosos e de uma mesquita distante, o chamado para a oração flutua pelo vale, um lembrete de que as fés do Punjab se sobrepõem em harmonia. À medida que o crepúsculo cai e as lâmpadas se acendem, o lago reflete as estrelas acima, borrando a linha entre a lenda e a realidade. Aqui, cada momento parece uma respiração compartilhada entre o passado e o presente. Peshawar. Entre em Peshawar, onde 2.500 anos de história percorrem cada viela movimentada. Aqui, impérios surgiram e caíram, deixando para trás uma cidade que é em partes iguais lenda e livro de histórias vivo. Porca-se no famoso Chizakwani,
o bazar dos contadores de histórias onde o vapor se eleva de bules de latão e cada vendedor de tapetes afirma ter uma história mais antiga que as montanhas. Varandas de madeira inclinam-se sobre vielas sinuosas, escutando a mistura de cardamomo, fumaça de kebab e naã fresco que perfuma o ar. Passe pelos corredores de vitrais da Casa 7, depois suba as antigas muralhas de Bala Hissar e imagine a fumaça de canhão sinalizando uma mudança épica. À medida que o crepúsculo cai, tambores tabla começam a tocar nos cantos e o coração de Peshawar acelera. Através da nossa lente, cada segredo sussurrado e eco do passado ganhará vida, pronto para você experimentar repetidamente. Forte de Lahore. Atravesse o antigo fosso e passe pelos portões colossais à prova de elefantes. O forte de Lahore se desdobra diante de você como um labirinto de joias. 20 acres de jardins de prazer, salões espelhados e túneis secretos criam um playground adequado para imperadores e sonhadores. No deslumbrante Shish Mahal, uma única vela explode em 1000 estrelas cintilantes, iluminação de humor Mughal em seu ponto mais mágico. Fique no pavilhão Naulaka, onde imperadores outrora escreviam poesia enquanto nuvens de monção passavam. Nossa câmera desliza pelas muralhas, capturando o horizonte moderno de Lahore, se fundindo com as antigas fortificações. À medida que o crepúsculo pinta o arenito de ouro rosa e notas de flauta flutuam de pátios escondidos, o próprio tempo parece pausar, convidando você a permanecer. Não pisque! Estamos prestes a revelar uma sala secreta com afrescos que quase todos os visitantes perdem. Mesquita Wazir Khan. Escondida no coração da cidade murada de Lahore, a Mesquita Wazir Khan surge como um fogo de artifício congelado. Cada centímetro, minaretes, arcadas, até mesmo os canos de drenagem é revestido com azuis vívidos, dourados e vermelhos de romã, tecendo uma épica do século XVII em azulejos. A caligrafia persa se entrelaça entre vinhas florais, compartilhando versos do Alcorão e as receitas médicas de Hakim Wazir Khan, o arquiteto médico do imperador. À medida que o sol do meio-dia atravessa os tetos em forma de colmeia, padrões caleidoscópicos dançam sobre os tijolos, onde pombos balançam como pixels vivos. Nossa câmera segue um único adorador, descalço e sereno, em uma cena que parece tanto antiga quanto profundamente presente. Fique ligado enquanto subimos uma estreita escada em espiral até o telhado para uma vista panorâmica de 360 graus de Lahore, um oceano de telhados de coral cercando esta joia radiante. Mesquita Badshahi. Construída em apenas 2 anos frenéticos pelo imperador Aurangzeb, a Mesquita Badshahi ainda ofusca todas as eras. Seu pátio colossal engole 100.000 fiéis. Imagine o pôr do sol quando as veias de mármore brilham em ouro e uma única oração se espalha pela multidão silenciosa. 4 minaretes, cada um mais alto que um prédio de 20 andares, vigiam o horizonte de Lahore.
Aproxime-se e descubra delicados embutidos florais e versos gravados tão finamente que parecem desenhados com luz. Nosso drone sobe, revelando o forte vizinho e a cidade extensa, um testemunho de como devoção e design podem crescer juntos. Continue assistindo. Em instantes, entraremos na câmara de eco onde um sussurro salta de cúpula em cúpula como um fantasma amigável. É uma maravilha acústica que a maioria dos visitantes nunca ouve, mas seus fones de ouvido captarão cada nota cintilante. Data Darbar. Se o Forte de Lahore é a coroa da cidade, o Data Darbar é seu coração pulsante, um santuário sufi que nunca dorme. Durante o dia, peregrinos fazem fila para refeições gratuitas cozidas em caldeirões do tamanho de banheiras de hidromassagem. À noite, músicos de Qawwali transformam devoção em um transe retumbante. Pétalas de rosa flutuam sobre pátios ladrilhados, luzes de fada de neon piscam contra arcos de mármore. E, a cada poucos minutos, alguém amarra uma fita, plantando um desejo. Fundado há quase 1000 anos para São Ali Haj Jowiri, este santuário acolhe a todos, banqueiros, mendigos e sonhadores, provando que a hospitalidade espiritual supera qualquer algoritmo. À medida que a percussão acelera, vamos desacelerar o obturador para que você possa ver o ritmo girar em torno dos percussionistas como fumaça colorida. No final, seu pé pode estar batendo mesmo através da tela. Minar e Paquistão. Um único pedal de concreto se ergue no Parque Iqbal, marcando o local onde o sonho de uma nação se tornou destino. Aqui, em 23 de março de 1940, líderes exigiram uma pátria, e 7 anos depois, o Paquistão nasceu. Minar-e-Paquistão captura esse salto, base floral Mughal, aspiração moderna elegante, e 4 varandas em forma de crescente ecoando as etapas de luta do país. Junte-se a nós enquanto subimos a escada em espiral. Cada patamar enquadra Lahore de novo, desde cúpulas antigas até trilhos de metrô vibrantes. No topo, alguém assobia como um hino recém-nascido, enquanto pipas giram pelo céu rosa do crepúsculo. Fique enquanto os holofotes iluminam a torre, transformando o concreto em um farol de esperança. Vamos misturar imagens de arquivo, deixando o passado e presente pulsarem juntos. História viva na sua tela. Gostando dessas joias escondidas até agora? Deixe um like e inscreva-se agora para que o algoritmo continue trazendo a aventura diretamente para o seu feed. Lahore. Lahore é pura energia, uma cidade que nunca te deixa recuperar o fôlego. Rickshaws passam como besouros de neon, kebabs chiando no carvão e tambores dol estabelecem um ritmo que você sente nos ossos. Comece com um café da manhã de Rico Nihari, explore poesia em Urdu na livraria Anarkali, assista a teatro vanguardista no Alhambra ao anoitecer e termine a noite saboreando chá kashmiri sob as luzes de telhados sufi.
Os locais dizem melhor. Lahore, Lahore, nada mais se compara. Nossa câmera leva você por vielas cobertas de grafite, galerias de arte vibrantes e startups de tecnologia prosperando em mansões coloniais. A criatividade pulsa em cada canto. Se alguma cidade pode fazer seu coração disparar através de uma tela, é esta. E, sim, finalmente revelaremos a lendária barraca de comida que Anthony Bourdain perdeu. Prepare-se para capturar as direções. Túmulo de Shah Rukn Alam. Acima de Multan, uma cúpula turquesa flutua como um planeta tranquilo. O túmulo de Shah Rukn Alam foi concluído em 1324. Paredes octogonais de tijolos vermelhos e azulejos azuis esmaltados se misturam em uma tapeçaria de terra e céu. Ao entrar, o incenso de sândalo perfuma o ar sagrado e fresco, e desejos sussurrados sobem através dos arcos que ecoam. Do lado de fora, vendedores trançam guirlandas de rosas, pipas giram no céu e camelos passam com sinos, provando que o sagrado e o cotidiano coexistem aqui. Suba as escadas externas conosco para uma vista panorâmica dos pomares de manga que se estendem até o rio Sutlej. Fique para o pôr do sol quando os mosaicos da cúpula se acendem como brasas, e você verá por que Multan é chamada de Cidade dos Santos no calor. A órbita suave do nosso drone permitirá que você sinta o silêncio pulsando como um tambor. Necrópole de Makli. Imagine uma cidade dos mortos tão vasta que poderia engolir 10 pirâmides de Gizé. Bem-vindo a Makli Hill. 8 quilômetros de túmulos de arenito se espalham como uma biblioteca ao ar livre. Cada laje uma história em pedra. Fragmentos de turquesa marcam poetas, escudos de guerreiros saúdam generais, e vinhas retorcidas lembram amantes perdidos no tempo. Percorra caminhos empoeirados e veja dinastias mudarem Sama, Ardion, Mughal, cada uma deixando sua marca em caligrafia e geometria. Nossa Steadicam desliza por arcos quebrados onde pavões desfilam azul real contra a decadência dourada. Prova de que a beleza supera séculos. Veja enquanto mapeamos com luz o epitáfio mais antigo, permitindo que você leia uma linha de amor de 500 anos no seu telefone. A história nunca pareceu tão próxima ou tão assombrosa. Fort Ranikot. Ranikot é a grande muralha de Sind. As muralhas de pedra serpenteiam por 32 quilômetros sobre colinas douradas, desaparecendo e reaparecendo no calor do deserto. Ninguém concorda sobre quem a construiu ou por quê, fazendo do mistério parte de seu DNA. Alguns dizem que abrigava caravanas da Rota da Seda. Outros sussurram sobre tesouros escondidos sob as torres de vigia. Caminhe conosco pelas escadas fortificadas, o horizonte do deserto cintilando e abutres circulando como pipas lentas. Dentro, quartéis arruinados emolduram pátios esculpidos pelo vento, agora lar apenas de cabras e grupos tirando selfies. Nosso drone térmico revelará passagens secretas invisíveis a olho nu.
Fique até o crepúsculo, quando longas sombras transformam as paredes em pinceladas de carvão. Às vezes, a história não resolvida parece mais viva do que os fatos. Forte der Hour. 39 bastiões bulbosos emergem do deserto de Cholistan como peças gigantes de xadrez. Este é o Forte Derawar. Construído no século IX, reconstruído no 18º, suas paredes de 30 metros brilham em ocre sob o sol implacável. Caravanas de camelos paravam para a água de poços secretos. Lendas afirmam que túneis ainda ligam Derawar a fortes distantes. Escale por corredores desmoronados, onde o vento uiva uma canção de ninar de guerreiro. Do parapeito, dunas de areia ondulam em direção à Índia, enquanto um pavão solitário grita azul no vazio. Após o anoitecer, acenderemos lanternas em cada bastião, transformando a cidadela em uma coroa flamejante que você nunca esquecerá. Este é um espetáculo de luz à meia-noite que nenhum guia pode oferecer, capturado apenas por nossas câmeras e seu espírito de aventura. Mesquita Derawar. Escondida logo além das muralhas da fortaleza de Derawar, esta mesquita de mármore é uma miragem do deserto que se tornou realidade. Construída em 1849 pelos Nawabs de Bahawalpur e inspirada na Jama Masjid de Delhi, suas 3 cúpulas em forma de cebola e 4 minaretes esguios brilham como pérolas contra o céu azul cobalto. Entre e você será recebido por uma rajada de ar fresco, os pisos de calcário exalando o cheiro de chuva sobre a pedra. Mosaicos de azulejos explodem em azul, esmeralda e amarelo girassol, cada um emoldurando caligrafia que louva a misericórdia sobre a força. Ao contrário do imponente forte ao lado, este santuário acolhe você de forma gentil, pacífica e luminosa. Fique um momento enquanto o azan da noite entrelaça notas prateadas entre as cúpulas, costurando o silêncio do crepúsculo do deserto a um céu em chamas com estrelas. O próximo time-lapse revelará essas cúpulas brilhando como lanternas sob o olhar da galáxia. Vale do Bambu, região de Kailash. Aninhado no fundo do Hindu Kush de Chitral, o Vale do Bambu, localmente Bumberai, é onde o povo Kailash mantém suas vibrantes tradições vivas. Aqui, chalés de madeira pintados com símbolos solares emergem de bosques de nogueiras, e mulheres em vestes pretas bordadas com fios neon giram pelas vielas. Durante o festival Chilen Joshi, todo o vale explode em dança. O vinho de amora flui e lendas antigas ganham vida sob picos verde-pinho. Nossa câmera segue o ritmo dos tambores de boneca descendo o desfiladeiro, acompanhando contas de oração laranja que cintilam como fogo. Fique conosco quando a noite cair, pois poucos de fora testemunham a fogueira da meia-noite, onde as orações sobem com as faíscas e a Via Láctea responde. Quando os tambores atingem seu auge, você sentirá seu próprio coração acelerando, envolvido em uma celebração mais antiga do que fronteiras.
Vale de Hunza. A quase 8.000 pés, o Vale de Hunza se desdobra como um anfiteatro verde voltado para o poderoso Karakoram. Pomares de damasco sobem as encostas, riachos turquesa brilham e caminhos de pedra serpenteiam por vilarejos onde os sorrisos são fáceis e a longevidade é lendária. Alguns dizem que é a água rica em minerais. Outros juram pela dieta de Damasco. Mas a maioria apenas aponta para as montanhas e sorri. Nosso drone varre da coroa de neve de Rakaposh ao espelho azul do lago Atabad, capturando o paraíso em um único vale. Veja enquanto colocamos o famoso pão de Hunza à prova, comparando seu impulso energético com barras modernas. Fique para o pôr do sol enquanto o pico Ultar fica rosa e a música folclórica flutua das varandas de madeira. Você pode sentir seu próprio coração desacelerar para acompanhar o ritmo pacífico do vale. Forte Baltet. O Forte Baltit paira acima de Karimabad como um navio de madeira ancorado no céu. Construído há 7 séculos com carpintaria tibetana, suas varandas se projetam sobre o vale como proas vigilantes. No interior, cozinhas enegrecidas pela fuligem, arsenais secretos e janelas de treliça intrincadas sussurram histórias de espelhos que outrora governaram a Rota da Seda. Restaurado na década de 1990, o forte agora brilha dourado como mel ao nascer do sol, enquanto nossa câmera acompanha a primeira luz sobre picos cobertos de neve, bandeiras de oração tremulando e as antigas portas de cedro do forte. Revelaremos as engenhosas junções de pedra e madeira que tornam este lugar à prova de terremotos, uma maravilha da engenharia medieval. Fique até o anoitecer, quando Baltit se ilumina como uma lanterna, guiando os caminhantes de volta sob um céu repleto de estrelas. Altit Fort. Mais antigo e ainda mais formidável do que seu irmão, o Forte Altet se agarra a um penhasco 300 metros acima do rio Hunza. A lenda diz que príncipes indisciplinados encontraram seu destino na Torre Shikari, uma mensagem dura esculpida em pedra. Construído por artesãos Balti há 9 séculos, o design do forte é genial. Quartos ensolarados no inverno, salões frescos no verão e paredes de pedra de rio costuradas com madeira de damasco para resistência a terremotos. Hoje, mulheres locais administram o café de hóspedes, direcionando os lucros para as escolas da aldeia. Um patrimônio vivo que sustenta a comunidade. Nossas câmeras varrem a borda do penhasco, capturando falcões, aproveitando as térmicas e nogueiras, desafiando a gravidade. Vamos até decifrar os eixos de ventilação secretos do forte, o melhor do ar-condicionado antigo. À medida que o crepúsculo cai, observe a fortaleza brilhar em cobre contra o horizonte. História agarrando-se a cada pedra. Passu Cones. Os passucones cortam o horizonte de Hunza como uma fileira de dentes de dragão petrificados, brutos, verticais e impressionantes. Os locais os chamam de Tupop Dome, a montanha que engole o sol, porque todas as noites a luz dourada sobe pelas torres antes que o vale mergulhe em um silêncio violeta.
A neve não consegue aderir a essas paredes íngremes, deixando suas bordas irregulares expostas o ano todo. Da rodovia Karakoram, os cones parecem próximos o suficiente para tocar, mas permanecem selvagens e indomáveis, desafiando cada viajante a sonhar mais alto. Nosso drone vai se entrelaçar entre esses gigantes de pedra, revelando o ponto épico de encontro das cadeias de montanhas Karakoram, Himalaia e Hindu Kush. Incline para baixo e você verá pequenos pomares de damasco abraçando o jade do rio Hunza, um lembrete vibrante de que, mesmo sob picos brutais, a vida escreve sua própria história brilhante. Ponte suspensa Hussaini. Se você deseja adrenalina, a ponte suspensa de Hussaini é o seu ingresso. Apenas tábuas e cabos de arame pendurados acima do furioso rio Hunza. Fendas se abrem mais largas que o seu pé e ventos glaciais balançam toda a extensão como um berço inquieto. Os locais atravessam com sacos de trigo como se não fosse nada, mas para os novatos, cada passo faz o coração bater mais forte. Vamos prender uma câmera no peito para uma travessia em tempo real. Sinta cada oscilação, cada suspiro e a vista impossível de Passo Cunis brilhando à distância. No meio do caminho, olhe para baixo. As corredeiras de degelo giram a 40 metros abaixo, brancas como mármore e implacáveis. Chegue ao outro lado e você pode ser recebido por uma criança oferecendo damascos frescos, uma doce recompensa por vencer seus medos. Lago Atabad. O lago Atabad parece irreal, a água turquesa presa entre penhascos cinzentos íngremes, mas sua beleza nasceu da tragédia. Em 2010, um deslizamento de terra represou o rio Hunza, engolindo casas e cortando a antiga estrada. A dor deu lugar à determinação. Agora, barcos deslizam onde antes tratores aravam. Lançaremos um barco a motor vermelho, nossa câmera deslizando sobre a água parada como um espelho que esconde vilarejos inteiros a 30 metros abaixo. Pescadores lançam linhas onde o trigo antes crescia e crianças pulam das docas, risadas ecoando onde lágrimas antes caíam. Ao pôr do sol, os picos ficam cor de damasco e o lago brilha em bronze. Desligue o motor e você não ouvirá nada além do vento e dos remos, um lembrete suave de que até mesmo a dor pode esculpir maravilhas. Fairy Meadows. Após uma viagem de jipe de sacudir os ossos e uma caminhada tranquila pela floresta de pinheiros, Fairy Meadows se abre como um palco de veludo verde sob a parede gelada de Nanga Parbat. Pastores afirmam que pequenas luzes dançam ao anoitecer. Alpinistas juram que o lugar é encantado após semanas de neve e pedra. Monte sua barraca, beba chá amanteigado e observe a montanha assassina corar de rosa ao amanhecer, com cavalos pastando calmamente ao seu redor. À noite, vagalumes brilham na grama, enquanto a Via Láctea resplandece acima. Duas galáxias, uma acima, outra abaixo. Nosso time-lapse fará o céu girar, permitindo que você sinta a Terra girar a partir deste prado que realmente parece emprestado de um conto de fadas. Nanga Parbat.
Nanga Parbat, o nono pico mais alto da Terra, é conhecido como a Montanha Assassina por uma razão. Sua face sul se eleva quase 5 quilômetros verticais a partir do fundo do vale, uma parede de gelo e lenda. Expedições alemãs na década de 1930 perderam homens e mitos aqui. Hoje, alpinistas ainda sussurram orações antes de partir. No entanto, artistas e poetas se reúnem, esboçando a vasta extensão da montanha enquanto o nascer do sol a pinta de rosa. Nosso drone flutuará ao longo da face letal, com fendas azuis brilhando como oceanos ocultos. Lá embaixo, rosas silvestres florescem ao lado dos currais de iaques, prova de que fragilidade e ferocidade coexistem. Quando a câmera finalmente se afastar, você entenderá por que este único pico inspira tanto terror quanto devoção ao longo da vida. Se a sua lista de desejos acabou de ficar mais longa, compartilhe com seu companheiro de viagem e toque no ícone do sino. Os próximos 15 lugares só ficam mais selvagens. K2 no Parque Nacional Central Karakoram. Entre no reino dos gigantes, onde lendas são esculpidas no gelo e a ambição encontra seu teste final. O Parque Nacional Central Karakoram abriga o K2, Broad Peak, Gasherbrum e Seguns, e a imensa geleira Baltoro, uma serpente de 24 quilômetros de largura serpenteando por um deserto congelado. Nosso helicóptero sobrevoa, traçando o glaciar até Concórdia, a sala do trono dos deuses da montanha, onde 4 picos de 8.000 metros formam uma catedral de pedra e céu. Shai de Sigons, a 8.611 metros, é rival do Everest, mas muito mais feroz. 1 em cada 4 que alcançam o cume nunca retorna. Ainda assim, bandeiras de oração tremulam no acampamento base. Respingos de esperança em um mar infinito de gelo. Vamos pousar, deixando você ouvir os crampons esmagarem o oxigênio rarefeito e as avalanches trovejarem como tambores distantes. Poucos já estiveram aqui. Através de nossa lente, você sentirá a admiração e o perigo deste reino sagrado. Vale de Shigar. Um arco de madeira entalhado com "Seja meu convidado" conduz você a Shigar, outrora a porta de entrada para o coração selvagem do K2. Ruas ladeadas por choupos serpenteiam por vilarejos de tijolos de barro, onde as árvores de damasco pingam ouro no final do verão e cada brisa carrega o aroma da aventura. A peça central é o Forte de Shigar, um palácio do século XVII, transformado em um hotel histórico onde tetos de nogueira esculpidos à mão e cordas de cabelo de iaque encontram Wi-Fi e almofadas de seda. Beba chá de manteiga salgada no terraço enquanto o rio Broudu brilha abaixo, uma trança prateada serpenteando por campos esmeralda. Lá fora, crianças jogam polo no chão empoeirado, suas risadas ecoando as antigas caravanas que trocavam seda por turquesa aqui. Fique até o anoitecer, quando as lâmpadas a óleo brilham atrás das varandas esculpidas, transformando Shigar em uma lanterna viva, um farol de calor e acolhimento na beira do deserto. Skardu e Forte Carpoco.
Skardu se estende ao lado do poderoso Indo, um oásis de alta altitude emoldurado por 50 picos nevados e as surreais dunas de champanhe do deserto frio de Catpana. Suba até o Forte Carpátio, uma fortaleza do século XVI, onde os ventos das montanhas sopram além das antigas muralhas e campos de cevada dourada ondulam bem abaixo. Nosso drone mergulha até o Shangri-La Resort, chalés de telhado vermelho circulando o espelho perfeito do lago Lower Kachura, refletindo nuvens como um céu líquido. No movimentado bazar, os lojistas alternam entre urdu, balti e inglês, prova de que as antigas rotas comerciais ainda pulsam com vida. À noite, acamparemos nas dunas de areia prateada, o deserto brilhando sob a luz da lua enquanto a silhueta do K2 se ergue além das cristas negras. Aqui, a natureza selvagem está sempre a apenas um vale de distância, e cada vista parece um segredo revelado apenas aos audazes. Parque Nacional Deosai. Deosai é o segundo planalto mais alto da Terra, uma pradaria a 4.100 metros flutuando entre a Terra e o céu. Durante 8 meses dorme sob 6 metros de neve, mas em julho, milhões de flores silvestres irrompem em roxos, amarelos e escarlates, os próprios fogos de artifício da natureza. Os ursos pardos do Himalaia saem de suas tocas, marmotas assobiam alertas e águias douradas patrulham um céu cobalto. Vamos colocar uma câmera de lapso de tempo para capturar nuvens correndo pela planície, suas sombras dançando em um balé cósmico. Os locais chamam este lugar de Terra dos Gigantes, mas estar aqui parece frágil, como se uma única palavra pudesse quebrar o silêncio. Fique para o pôr do sol. À medida que as flores se fecham, uma cúpula perfeita de estrelas surge, não ofuscada pelas luzes da cidade, um espetáculo galáctico de 360 graus que parece o segredo mais bem guardado do mundo. Lago Sheosar. Sheosar é o olho de safira de Deosai, um oval impecável de degelo refletindo Nanga Parbat em manhãs tranquilas. Seu nome, Lago Cego, sugere mistério. Nenhum rio o alimenta ou drena. A água simplesmente surge de nascentes ocultas, esperando calma como um espelho pelas nuvens que passam. Vamos flutuar sobre águas tão claras que as pedras brilham a 5 metros abaixo, enquanto pastores de iaques dão água aos seus bezerros, sinos tilintando suavemente na brisa. Em junho, botões de ouro amarelos emolduram o azul cobalto, pintando uma cena tão vívida que supera qualquer filtro. Permaneça até o crepúsculo. À medida que o brilho alpino desaparece, o lago se transforma em vidro negro e a última coisa que você vê é a luz das estrelas duplicada. Um conjunto acima, outro abaixo no espelho mais perfeito da natureza. Lagos Kachura e Resort Shangri-La. Lower Kachura, apelidado de Shangri-La após o paraíso mítico, parece um protetor de tela tornado real, mas a magia é tangível aqui. Chalés de telhado carmesim abraçam o lago turquesa enquanto uma antiga fuselagem de avião transformada em café serve chá com leite fumegante na água. Vamos flutuar em um barco de madeira, capturando picos cobertos de neve refletidos na quietude vítrea, depois caminhar 20 minutos por pinheiros sussurrantes até Upper Kachura, um gêmeo selvagem e escondido.
Aqui, o lago mergulha 70 metros de profundidade. A água é tão clara que as trutas arco-íris parecem flutuar no ar. Os locais saltam de rochas de granito, seus mergulhos ecoando pelo vale, enquanto as mulheres colhem pinhões em cestos de palha. Quando a noite cai, ambos os lagos se acendem em laranja derretido, e as luzes do resort piscam como vagalumes. Nosso afastamento em câmera lenta com drone fará você pausar o vídeo apenas para absorver essa serenidade digital que parece quase perfeita demais para ser real. Vale de Hopar. O Vale Opar recebe você com pastagens suaves, chalés de pedra e o riso de mulheres tecendo sob nogueiras antigas. Mas, logo adiante, o glaciar Hopar surge à vista, uma espinha de dragão congelada com fendas azuis e gelo irregular. Do Mirante Ridge, você capturará uma panorâmica de tirar o fôlego, campos verdes de cevada, glaciar branco e listras de rocha preta, tudo em um só quadro. Vamos caminhar em direção ao Passo Spar, porta de entrada para a lendária rodovia glacial Spar-Biafo de 100 km, a mais longa fora das regiões polares. Poucos viajantes se aventuram até aqui. Flores silvestres de cor laranja sherbet guiam nossos passos por esta fronteira selvagem. De volta à aldeia, os locais compartilham sorvete de damasco recém-batido e histórias de leopardos das neves espreitando em cumes iluminados pela lua. O silêncio aqui é tão profundo que você pode ouvir seu próprio coração ecoando no gelo antigo. Vale de Kumrat. O Vale de Kumrat parece uma catedral viva, onde imponentes árvores deodar se erguem como colunas de mármore da natureza, filtrando a luz do sol em uma névoa esmeralda cintilante. O rio Pancora emite notas cristalinas, com trutas prateadas deslizando sob as ondulações. A cada verão, famílias escapam do caos da cidade em busca da fumaça de lenha, do canto dos grilos e da paz que seus ancestrais valorizavam. Nossa câmera vai deslizar por um cabo sobre a água, revelando prados secretos onde cavalos selvagens pastam sob picos cobertos de neve. As noites trazem aromas de churrasco, música ao vivo de rubab e um céu tão cheio de estrelas que você vai querer fazer um desejo em cada uma. Antes do amanhecer, vamos remar pelas curvas enevoadas do rio, enquanto as montanhas ficam rosadas, e você entenderá por que os locais chamam este lugar de paraíso para almas cansadas. A floresta sussurra segredos antigos. Se você ouvir atentamente, pode ser que os escute. Vale Geyser. O Vale Geyser é o primo mais tranquilo e misterioso de Hunza, estendendo-se de Gilgit a Chitral através de riachos turquesa, bosques de nogueiras e torres de vigia centenárias. As línguas mudam a cada poucos quilômetros. China, Kaur, Waki, ecos de antigas caravanas trocando sal por seda. Vamos pedalar por estradas sinuosas até Thunder, onde o rio se alarga em lagos lisos como vidro, com choupos refletidos como velas verdes. Os anfitriões das hospedagens recebem você com chá de manteiga salgado e histórias de leopardos das neves avistados em noites de luar. Lance a linha, as trutas mordem rápido e o jantar é mais fresco do que em qualquer restaurante.
Ao pôr do sol, a água se torna cobre. Mosquitos dançam na luz dourada e o vale exala pura calma, uma tranquilidade que penetra nos seus ossos e permanece muito depois de você partir. Vale de Nautar. O Vale de Nautar é a paleta de cores naturais do Paquistão. 3 lagos alpinos brilham com cores neon tão vivas que nem mesmo os desenhos animados conseguem competir. Os minerais tingem a água, e os locais dizem que as fadas adicionam um brilho extra nas noites de luar. No inverno, as encostas se transformam no melhor campo de esqui do Paquistão, uma vez construído para treinamento da Força Aérea, agora recebendo buscadores de neve. Vamos prender uma GoPro a um snowboarder fazendo trilhas frescas, depois cortar rapidamente para o verão com caiaque atravessando as faixas arco-íris de Saterandi. Florestas densas de pinheiros escondem raros bodes Markhor e um conjunto futurista de telescópios escaneando as estrelas. Quando a noite cair, vamos pintar com luz a linha costeira, refletindo galáxias na água, para que você sinta que está flutuando por 2 universos, um acima, outro abaixo, ambos infinitos e deslumbrantes. Passo Kanjarab. Empoleirado a 4.693 metros, o Passo Khunjerab é onde o posto de controle de fronteira mais alto do mundo encontra os céus. Aqui, pilares de mármore marcam o aperto de mão entre o Paquistão e a China, mas os verdadeiros governantes são os iaques, que passam vagarosamente pelas bandeiras, alheios à política. O oxigênio é rarefeito, as palavras vêm devagar e ibex saltam pelos penhascos com uma facilidade que desafia a gravidade. Nossa câmera de painel capturará bandeiras de oração tremulando no vento glacial, marcadores de altitude subindo cada vez mais e, se tivermos sorte, pegadas frescas de leopardo das neves impressas na neve à beira da estrada, prova de que a realeza selvagem ainda percorre o teto da Ásia. O silêncio é cósmico, quebrado apenas pelo uivo do vento e pelo motor esfriando sob um sol tão intenso que parece novo. Terminaremos com uma tomada de drone em espiral, revelando picos intermináveis e lembrando aos espectadores como as fronteiras desaparecem do céu. Rodovia Karakoram. A rodovia Karakoram é uma épica de 1.300 quilômetros, uma fita de asfalto esculpida pela pura força de vontade através do coração das montanhas. Construída por 24 mil trabalhadores paquistaneses e chineses com mais de 800 vidas perdidas, é a rota da seda moderna, trocando camelos por caminhões a diesel rugindo. Nossa câmera montada no teto fará um time-lapse da jornada. Arrozais esmeralda se desfocam em desfiladeiros irregulares. Desfiladeiros se transformam em pirâmides geladas. Depois desaparecem em pomares dourados de Damasco. Túneis dinamitados ecoam com história, enquanto cachoeiras borrifam seu para-brisa como uma bênção. Em Soste, caminhões fazem fila para a alfândega, fumaça de diesel misturando-se com o chiado de samosas e chai. Cada curva em gancho revela uma nova lição de geologia até que finalmente a estrada beija o céu em Khunjerab. No final, você acreditará que uma rodovia pode ser tão lendária quanto qualquer cume.
Gwadar. Gwadar curva-se no Mar Arábico como um crescente de pedra onde tradições de pesca antigas encontram ambições futuristas. Outrora um porto omanense, agora é a joia da coroa do corredor econômico China-Paquistão. Vamos sobrevoar a Baía de Gwadar em um hidroavião. Ondas turquesa lambendo penhascos de cobre, navios porta-contêineres enfileirados ao largo como baleias de aço. Em terra, pescadores pintam barcos em cores vibrantes que rivalizam com a arte de caminhões do Paquistão, enquanto guindastes carregam seda, sal e eletrônicos em mega embarcações. À medida que o crepúsculo cai, o peixe grelhado chia em bancos de plástico, o chamado para a oração flutua sobre as ondas, e o farol pisca seu antigo código, guiando tanto os daus de madeira quanto os sonhos modernos em direção a novos horizontes. Gwadar é onde o velho mundo e o novo mundo encontram o mar. Islamabad é uma cidade onde a ordem encontra a selvageria, uma sinfonia planejada de avenidas e cinturões verdes, tudo aninhado pelas colinas Margala. Vamos pedalar ao longo de embaixadas sombreadas por árvores flamejantes, depois caminhar pela trilha 5 para uma vista panorâmica onde as luzes da cidade brilham como uma constelação na terra. Lá embaixo, startups de tecnologia fazem brainstorm, ao lado de barracas de chai. Inovação tomando chá com tradição. Para os buscadores de história, as ruínas budistas de 2000 anos em Taxila provam que o antigo e o novo podem compartilhar um código postal. Quando a noite cai, as luzes do terraço do restaurante Monal piscam, o jazz se mistura com os aromas de churrasco e a mesquita Faisal brilha branca contra as colinas Índigo. Deste ponto de vista, Islamabad parece uma cidade em diálogo com as estrelas e com você. Mesquita Faisal. A Mesquita Faisal é a coroa de Islamabad, uma tenda beduína futurista esculpida em mármore e luz com seus 4 minaretes esguios como foguetes e salão de oração octogonal, apontando corações para o céu. Projetada pelo arquiteto turco Veda Dolokay, a mesquita abandona cúpulas em favor de uma ousadia geométrica. Entre um lustre mais pesado que um elefante espalha galáxias de cristal sobre tapetes, vastos o suficiente para 100.000 fiéis. Na hora azul, os espelhos d'água duplicam os minaretes, as colinas de Margala se destacam ao fundo e todo o complexo se torna um cartão postal vivo. Vamos filmar uma cena em câmera lenta enquanto o azan da noite ecoa, o mármore esfriando sob os pés descalços. Uma última subida de drone mostra a mesquita brilhando como uma lanterna branca acima da cidade cintilante, uma assinatura serena para encerrar nossa jornada pelas maravilhas do Paquistão. Em uma única passagem pelo Paquistão, seguimos o Indo, vagamos por ruínas antigas, subimos prados iluminados por fadas, atravessamos pontes oscilantes e olhamos para gigantes de gelo como o K2.
Fortalezas surgiram da poeira do deserto, canções sufis ecoaram através de cúpulas de mármore, e vales explodiram em flores de damasco. Tudo prova de que este país é um mosaico de histórias esperando pelas suas pegadas. Revelação do quiz. A passagem de fronteira internacional pavimentada mais alta do mundo é o Passo de Khunjerab. Acertou? Diga-me sua pontuação abaixo. Se as 40 maravilhas de hoje despertaram sua vontade de viajar, dê um like, inscreva-se e ative o ícone do sino para nunca perder nossa próxima jornada. Compartilhe qual lugar subiu para o topo da sua lista de desejos. Seu comentário pode moldar um futuro episódio. Até lá, faça as malas leves, sonhe grande e lembre-se, as melhores lembranças são as memórias que você traz para casa. Boas viagens e vejo você na próxima aventura.